Graça e paz, igreja. Por divina graça e misericórdia, bondade e favor de Deus, temos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Eu posso dizer que nós somos um milagre de Deus. Deus preservou a nossa vida. Muitos têm sido chamados, muitos têm deixado o nosso meio e têm sido recolhidos pelo Senhor. Mas aprove Deus estarmos nós aqui. Antes de ontem, enquanto consertava um pneu na cidade de Jacupiranga, o borracheiro me disse: esse seu pneu vai estourar. Ele está com um problema, o arame dele cortou e ele vai estourar. E eu disse para ele: eu quero chegar até Barueri e quando chegar em Barueri eu vou arrumar. Pois é, viajei, houve um grave acidente na Serra do Cafezal, ficamos parados por quase 1 hora e seguimos viagem. Cheguei em casa com o pneu intacto. Hoje pela manhã, querendo vir à igreja, não pude vir porque o pneu estava estourado, estourou lá na garagem. E eu agradeci a Deus, eu louvei a Deus, porque entendi que Deus ainda tem um propósito na minha vida. E isso é muito importante. Então, se nós estamos aqui, é porque aprove o Senhor que estivéssemos. Nós não estamos aqui por nossas forças ou por nossas capacidades. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom. Nós estamos aqui porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Nós estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós vamos estar louvando ao Senhor. E eu sei que vocês já se entregaram a Jesus. Mas é sempre bom estarmos retificando a nossa entrega e entregando ainda mais a nossa vida aos cuidados de Deus, que se ofereceu a nós em oferta de amor. E em oferta de amor nós nos entregamos a Ele. E dissemos a Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado.
fiz pra te adorar. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados de Jesus Cristo, Deus o Supremo, Criador, que é santo, 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 eterno e glorioso, é o Deus gracioso e misericordioso, é o Deus Criador de todas as coisas que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. O seu desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Vamos louvar, exaltar e glorificar o santo e eterno nome do Senhor. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado, exaltado, glorificado seja o santo, eterno e glorioso nome do Senhor. Tu que és o soberano Criador de todas as coisas, é o Senhor que nos amou de uma maneira tremenda e maravilhosa e enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e nos salvar e nos dar vida eterna e nos purificar de todo o pecado e nos tornar santos em o teu nome. Louvado seja o Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente
Eu sempre quero estar perto, estar ao lado do Senhor. É muito bom estar com Deus, ser guardado por Deus, ser amparado, ser sustentado, protegido por esse Deus. Eu sempre quero estar perto de Deus, meu melhor amigo. Perto quer estar, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. E não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Misericórdia e bondade. Amados de Jesus Cristo, eu sigo a Cristo e a bondade de Deus me acompanha. Porque esse Deus é bom em todo tempo e Ele derrama das suas bênçãos sobre as nossas vidas e nos abençoa grandemente no nosso dia a dia. Esse Deus é maravilhoso e a bondade e a misericórdia nos acompanha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por ser tão bom. O Senhor Jesus disse: bom é o meu Pai que está nos céus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego todo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego todo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor, por podermos contar e cantar que a sua bondade nos segue. Amém. Oh, Pai querido. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Pela bondade do Senhor para com as nossas vidas. Por isso que eu estou nessa hora falando contigo e te agradecendo, Senhor Deus, não só a mim, mas agradecendo também porque eu estou juntamente com os meus irmãos prestando um culto ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, honra e glória. Obrigado, Pai Santo, porque os meus pecados são perdoados através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Obrigado também, Pai eterno, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, no terceiro dia ressuscitou e está vivo no céu diante de Deus, Pai. Obrigado, Pai querido, pela mensagem que virá de encontro aos nossos corações. Obrigado, Pai. Obrigado, muito obrigado por tudo. Por tudo que o Senhor Deus já fez na minha vida e que fará ainda. Eu não sei, mas tu sabes e sonda o meu coração e até os nossos corações e apranha os nossos caminhos. E muito obrigado por tudo. Essa é a minha oração que faço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem assentar-se. Nós estamos na 24ª mensagem da série Deus nos chamou, e estamos falando acerca do profeta Samuel. E como tema desta mensagem, nós escolhemos o chamado tríplice de Samuel. E esse chamado tríplice de Samuel nada tem a ver com as 4 vezes que Deus chamou Samuel pelo seu nome, das quais 3 ele não entendeu e foi instruído pelo profeta Eli, quem o criava, a responder a Deus: fala que o teu servo ouve. E nós temos no profeta Samuel um tipo de Cristo. Ele tipifica Cristo. Por quê? Porque ele é um profeta. E um profeta é aquele que ouve de Deus e fala aos homens. E este profeta, ele também é um juiz que tem a função de dirigir e de guiar a nação em segurança. Então o profeta Samuel, ele por 3 vezes tem um desígnio de Deus no seu chamado para servir a Deus, e servindo a Deus, servindo a nação de Israel. Nós falamos no domingo próximo passado sobre um chamado pessoal e direto de Deus, e lemos em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel,
capítulo 3, versículo 10, que diz: então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Senhor Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor por crermos que o Senhor é, de fato, de direito, com todo poder, majestade, santidade e glória, o Criador Supremo do universo, o Deus de todo poder, de toda glória, de toda a majestade, que é de eternidade em eternidade. Nós te louvamos, porque se revelaste a nós, na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual nos alcançou com o seu amor em o seu sacrifício, na sua morte vicária e expiatória. E porque cremos e recebemos por graça, só por graça, a salvação e a vida eterna nele. Nós te louvamos por estarmos aqui e te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, porque não há inspiração nos dias de hoje, a não ser iluminação. Inspirado foram os teus servos no passado, tiveram a incumbência de transcrever o que o Senhor Deus lhes falava. Então eram inspirados por Deus através do teu Santo Espírito. Hoje somos iluminados pelo teu Espírito Santo, do qual te peço humildemente, ilumina-nos a todos. A mim, que tenho a incumbência de levar a tua palavra, e aos teleouvintes e aos presentes, que a tua palavra é fiel, é eficaz e que é verdadeiramente verdade. Eu te louvo no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados de Jesus Cristo, a prontidão em ouvir e obedecer a Deus do profeta e juiz Samuel, o último dos juízes em Israel, que ungiu a dois reis, Saul e Davi, um em 1040 ou 1050 AC. 1050 foi Saul e 1010 foi Davi. Saul reinou por 40 anos e Davi também reinou por 40 anos. Depois veio Salomão. Amados de Jesus Cristo, a incumbência que Deus designou a Samuel e a nação em Israel foi uma resposta a uma necessidade espiritual da época. O amados de Jesus Cristo, o esfriamento, o distanciamento espiritual das pessoas de Deus não é novidade. É algo que aconteceu, acontece e acontecerá na humanidade. Mas, em especial, é um povo que é denominado povo de Deus, mas que, por via das regras, ia andando com Deus e desviava-se ou por muita inocência, ou por incredulidade, ou por curiosidade, e conhecia a Deus através dos feitos de Deus
que os tirara com mão forte do Egito e os introduzira àquela terra que mana leite e mel. E ali cuidava daquele povo, e ali instruía aquele povo. Mas o povo, por rebeldia e incredulidade, entrava na idolatria. Amados do Senhor, a restauração de Israel, ela precisava ser ajustada para que a fidelidade do povo a Deus e a busca por um relacionamento genuíno de Deus precisava de alguém que ouvia a Deus e transmitia, porque não tinha monarquia e era um Deus de um domínio teocrático, era o próprio Deus que governava a nação, e com esse regime teocrático precisava de uma voz humana, do qual designou a Samuel. Amados de Jesus Cristo, por quê? Porque o povo precisava ouvir acerca de... Se os irmãos, leitores da palavra de Deus, puderem voltar no Êxodo, na pessoa de Moisés, que foi ao encontro de Deus no Sinai, e que Deus falava a ele e ele transmitia ao povo. E o povo não podia suportar ver o resplendor, a luminosidade, o brilho na pessoa de Moisés, porque Moisés era aquele que falava com Deus, aquele que ouvia a Deus, mas aquele que não pôde ver a face de Deus, e trouxe em as suas mãos as 2 tábuas de pedra para aquele povo que havia pedido, que queria lei. Então esse povo está debaixo da lei, de um regime teocrático, mas de que tem um intermediário. Quem é o intermediário? É filho de Ana com Eucana. É aquele que fora desmamado por sua mãe, que o havia prometido a dar ao Senhor como presente a Deus, para ser criado, para ser servo do Senhor. Então, qual é a missão de Samuel? É a missão de falar para uma restauração moral, porque na moral a nação era decadente, e como na moral era decadente, em consequência, espiritualmente, também vivia em decadência. Porque fazia o que queria, ou fazia aquilo que julgava ser certo, mas que não suportava ouvir a repreensão de Deus. Amados de Jesus Cristo, nós, seres humanos, gostamos de elogios. Nós, seres humanos, gostamos de ser tratados melosamente, de sermos adulados e de ouvirmos coisas agradáveis ao ouvido, sendo ou não certos, estando ou não certos. Não gostamos de sermos corrigidos. Tanto é que há uma máxima na tratativa humana que diz: elogie a todos publicamente e chame a atenção isoladamente. Mas a palavra de Deus diz: chame a atenção na presença de todos, para que o povo tema a Deus. Então as pessoas não gostam de advertência. As pessoas querem ser adulados, até os feios. Mas como você está bonito hoje, Pedro.
Como você está lindo, Michael. Seu cabelo está fantástico. As pessoas gostam dessas coisas. Gostam. Tem pessoas que não me veem há muito tempo e quando me vê, diz, você emagreceu, né, pastor? Fala, miserável, eu sei que eu estou gordo. Mas, puxa vida, eu olho assim e falo, será que eu emagreci mesmo? É gostoso, né? Você está bonito hoje. Quando acorda cedo, né? Nossa, Sé, como você está bonito. Mila, coloca o óculos. Gente, essas questões, mas é muito dura a repreensão. Como tem um intermediário, ele não fala da vontade própria. Ele fala daquilo que houve. E ele fala em o nome do Senhor. Porque o Senhor sabe, o Senhor ouve e o Senhor vê. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus e os bons. Eu posso vos ver semanalmente, ou esporadicamente, ou alguns ou outros, diariamente. Mas eu não posso vê-los em todo o tempo. Mas nada fica oculto aos olhos de Deus. Então Deus vê e fala, não por transmitir fofoca, mas por tristeza em querer dar o melhor da terra para o povo, para dar o melhor de Deus ao povo do seu amor, da sua graça infinita, da sua misericórdia, do seu favor, do seu perdão, e para fazer prosperar o povo, e o povo caminhando a passos largos para a sua própria destruição, e não somente a sua destruição, mas a destruição de todos os da sua casa, a destruição de todos os da sua cidade, a destruição de todos os da sua nação. Oh, amados de Jesus Cristo, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer condenar, Deus quer corrigir, trazer para perto de si. E não dá para trazer para perto de si da maneira como a pessoa está. Mas diz a pessoa, você está errado. Você deve fazer isso, isso e isso para chegar até a minha presença, para desfrutar do meu amor, para desfrutar da minha graça, para desfrutar do meu perdão, para desfrutar da minha misericórdia, para desfrutar da minha salvação. O amado de Jesus Cristo, Samuel é o intermediário, trazendo de Deus para os homens aquilo que Deus está vendo. E aquilo que Deus está vendo não é bom. E aquilo que Deus está vendo não é coisa para ser aprovada. É coisa que de fato está pública e notória que é reprovada. Imagine você conhecendo Deus como o Supremo Criador, como santo, como eterno, como glorioso, como majestoso. E aí você começa a adorar Deus feitos por mãos de homens. Você começa a entrar em caminhos que até parece direito aos seus olhos, mas é contrário com a vontade de Deus. É contrário à palavra de Deus, que traz prejuízo para os seus e traz prejuízo para a nação. Deus ama o povo e corrige porque ama o povo. E Samuel é a boca de Deus. Oh, amados de Jesus Cristo, a necessidade espiritual na época de Samuel, o profeta, era restauração da relação entre Deus e o povo de Israel. Que responsabilidade, o elo de ligação de Deus aos homens e o elo de ligação dos homens para com Deus, intermediário. Por isso tipifica Cristo. Por quê? Era profeta. Por quê? Era juiz. E assim tem uma relação com o juízo eterno de Jesus Cristo. E aí que esse povo desviava-se da fé e da obediência a Deus. Vamos ler aí, Alex,
1 Samuel, capítulo 7, de 13 a 17. Assim, os filisteus foram subjugados e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhe foram restituídas, desde Ecrom até Gate, cujos termos também Israel arrebateu da mão dos filisteus, e havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano, rodeava por Betel, Gilgal e Mispá, julgando a Israel em todos estes lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava Israel, e ali edificou um altar ao Senhor. Reestabeleceu. Ia ao povo, voltava ao seu lugar e mostrava ao povo com a sua vida que havia um Deus supremo, um Criador eterno, invisível, real, mas imortal, que queria abençoar a nação. Era sempre subjugada quando desobedecia a Deus, mas quando voltava à comunhão com Deus, era vitoriosa. E aí, amados de Jesus Cristo, nesta restauração do povo para com Deus, houve paz. Mas essa paz não era uma paz territorial. Essa paz era uma paz estabelecida primeiramente com aquele a quem fizeram guerra. Com quem guerreava o povo de Israel? Com o próprio Deus, que os introduziu como um forte na sua terra. Então a paz é estabelecida com Deus, e essa paz estabelecida com Deus era estendida ao povo juntamente com os seus inimigos, vitorioso nas batalhas. Por quê? Porque vencera a imoralidade, porque vencera a apatia e a frieza espiritual e a incredulidade e o culto aos deuses dos filisteus. Oh, amados de Jesus Cristo, esse declínio moral e espiritual do qual Samuel foi incumbido por Deus para trazer o povo de volta à normalidade, ela está em um tempo onde havia a decadência do sistema de juízes em Israel, do qual Samuel era o último juiz. Está lá em 1 Samuel, e aí você vai ter que ler na sua casa. 1 Samuel, do capítulo 2, de 4 ao capítulo 8. Então, você estudando estes capítulos, você vai ver o processo que Deus estabelece, a maneira pela qual Deus faz o povo ouvir a sua voz, o seu desígnio, a sua vontade para reestabelecer a sua ligação com Deus e voltar à obediência para com Deus. Amados de Jesus Cristo, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, Samuel está falando a um rei aí. Volta ao 22, Alex,
Por favor. 22 e 23. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Obediência. 23. Porque a rebelião é como pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É Deus falando na boca de Samuel ao rei Saul, que transgredia contra Deus, que fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos, que queria até sacrificar como sacerdote, como sumo sacerdote, que queria tomar o ofício e ali acaba o seu reino. E Saul retrata bem o declínio moral e espiritual da nação de Israel, pelo qual Deus chamou a Samuel e levantou a ele nesse momento em que a nação está caindo e se distanciando de Deus, fazendo o que parecia bem aos seus olhos. Amados de Jesus Cristo, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de vontade de Deus e de obediência a Deus e a sua santa e bendita palavra, do distanciamento de Deus, da apatia espiritual, da frieza espiritual. Nos Salmos 1 está dizendo que aquele que quer se aproximar de Deus e estar com Deus medita na palavra de Deus dia e noite. Não vai fazendo o que lhe dá a telha, vai fazendo aquilo que Deus orienta a fazer, vai se aproximando, vai vendo pela luminosidade, pelo brilho de Deus que reflete na nossa vida, e nós vamos vendo a nossa impureza, vamos nos arrependendo e confessando os nossos pecados e nos aproximando mais de Deus e ouvindo a voz de Deus e obedecendo o que Deus manda, ainda que nos contrarie, porque nós gostamos de ouvir e de fazer aquilo que nos agrada, mas nós devemos ouvir a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. A corrupção do sacerdócio. Já havia se corrompido os filhos de Eli, Ofni e Finéias, mas também não há relato bíblico da morte dos filhos de Samuel. Não há em nenhum lugar da Bíblia que fala da morte de Joel e de Ábia, ou de Abia. Não há. Mas eles também se corromperam. E por causa de se distanciarem de Deus, se corromperem como a nação se corrompeu, e Deus chamando a atenção, e Samuel fazendo vistas grossas ao pecado dos filhos, acaba os juízes na terra. É estabelecido um sistema monárquico. Então nós vemos na palavra de Deus, aqui em 1 Samuel, que nós já vimos 7, de 3 a 17, o povo de Israel estava praticando idolatria e se afastado dos ensinamentos de Deus. 1 Samuel 7, de 3 a 17, Alex. Para ficar enfatizado na cabeça do povo de Deus, a não se distanciarem de Deus,
a não fazer aquilo que dá na sua própria cabeça, a não julgar certo ou errado, mas pedir a Deus que mostre qual é a sua vontade, qual é o seu querer, qual é o caminho a seguir, da forma como seguir, de como proceder. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós deuses estranhos e as Astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles Balaíns e as Astarotes e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: consagrai a todo Israel em Mispá e orarei por vós ao Senhor. Consagraram-se, pois, em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Mais além, vai até o 17. Travou, vai até o 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livres da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e lhe chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhe foram restituídas, desde Ecrom até Gate, cujos termos também Israel arrebatou e da mão dos filisteus, e havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano, rodeava por Betel, Gilgal e Mispá, julgando a Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Só há vitória quando o Senhor está com o povo. Não há vitória quando o povo se afasta de Deus. Não há progresso enquanto a família se afasta de Deus e adora e serve a outros deuses. Amados de Jesus Cristo, não é um povo sendo membro de uma igreja, pertencendo a uma denominação ou uma religião. É um povo sendo povo de Deus. Um povo que está lá em Apocalipse, que João vira uma grande multidão de nações, línguas, tribos de nações, que ninguém podia contar. Dá para se contar os presbiterianos, dá para se contar os metodistas, dá para se contar os batistas, dá para se contar os assembleianos, dá para se contar, dá para se contar, dá para se contar. Até os da Aliança Batista Mundial
dá para se contar. Então, uma religião tem números definidos. Mas o povo que adora e serve a Deus, que habitam em templos não feitos por mãos de homens, mas são tabernáculos do Eterno, que obedecem e servem a Deus e que temem a Deus e que não se distancia dele, tem bênçãos para a sua vida. Samuel foi chamado para restaurar o povo que tinha uma religião que não existia Deus. Ah, amados de Deus, nesse momento em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, há um descontentamento da nação com os juízes, dos quais faziam parte Joel e Abia. 8:5, eles disseram: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como o tem todas as nações. O povo não estava dizendo para que acabassem os juízes, mas o povo estava dizendo: nós não queremos mais um governo teocrático. Nós não queremos mais o governo de Deus. Nós queremos um governo humano. E vem Saul. Amados de Deus, o povo não suporta o governo de Deus. Sabe por quê? Porque a carne é fraca. Porque as pessoas seguem os desejos da carne. Segue os prazeres do mundo. Homem governando homem. Mas o crente, o servo de Deus, é governado por Deus e tem em a sua vida o Espírito Santo de Deus e é salvo por Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e é dirigido por Deus. Ah, amados de Jesus Cristo, nós somos cidadãos dos céus. É o que está lá em Filipenses 3:20. Põe aí, Alex, faz favor. Vamos todos dizer: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós somos governados por... Mas tem muita gente aqui que é governado pelo Lula. São a favor do aborto, são a favor das drogas, são a favor do divórcio. Por quê? Porque querem um regime guiado da carne. Como que eu posso aprovar o aborto, se Deus deu vida para que nós tivéssemos em abundância? Como eu posso, como crente, pertencer a uma ideologia que fala a respeito da homoafetividade? Homem com homem e mulher com mulher. Falava cedo com o Alex. Eu não gosto de praia por duas questões. Primeiro, que me sinto um bife à milanesa rolando lá naquela areia. E depois, você vai lá para ver as ondas do mar e tem cavalo, homem, um agarrado lá na boca do outro se beijando, mulher uma agarrada na boca da outra e se beijando. Eu vou lá no meio do mato que eu não vejo nada disso.
chegou antes de ontem, não ontem, por volta das 13 horas, lá no lugar onde Deus nos colocou lá e disse: pastor, isso daqui é um paraíso. Eu falei: não é não. Perceba os pernilongos, perceba as muriçocas, os olhos pelados estão rastejando por aí, que não é paraíso de jeito nenhum. O amados de Jesus Cristo, nós não somos daqui, nós não pertencemos a este mundo, nós aguardamos o Senhor, e a nossa cidade está nos céus. Então quem guia a nossa vida é Deus, aquele o qual nós servimos e adoramos e procuramos agradá-lo. Você procura desagradar a Deus? Você procura desagradar a Deus? Eu não. Eu quero fazer a vontade dele. Então eu quero agradá-lo. Eu tenho que desagradar a mim, as minhas vontades, os meus desejos. Eu tenho que reprimir o mal. Aquele que em pecado me concebeu, o meu pai e a minha mãe. Porque eu sou dirigido por Deus. Então, amados de Jesus Cristo, essas questões, elas são importantíssimas. E aí, esse sistema que estava em declínio, fala que os filhos de Samuel, Joel e Ábia, eles não estavam seguindo a retidão. O povo estava vendo e o povo estava insatisfeito. O povo que te cerca está satisfeito com a vida que você leva? Ou o povo que está à sua volta te repreende dizendo: mas você não é crente? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? E o povo tem lá em 1 Samuel capítulo 8, capítulo inteiro, o desejo de um rei. O povo queria um governo humano para governá-los. Não queria mais liderança espiritual. Samuel foi um líder espiritual que chamou o povo ao arrependimento e a restaurar a adoração de Deus. Era assim que o profeta Samuel agia. 1 Samuel capítulo 3, de 19 a 21. 1 Samuel capítulo 3, de 19 a 21. Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra, e chegava a palavra de Samuel a todo o Israel. Amados de Jesus Cristo, que você, que eu, que nós possamos ser a boca de Deus onde nós estamos. Que nós possamos falar aquilo que traz as pessoas ao conhecimento do erro, ao arrependimento e a voltar a serem restaurados pela palavra de Deus, a endireitarem os seus caminhos, a voltarem para Deus, a voltarem à adoração, a voltarem para o serviço, para que tenham o Deus Todo-Poderoso guiando, dirigindo, sustentando, protegendo e prosperando as suas vidas. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará até vós. Mas como você pode vir a Deus, servir a Deus, sem ouvir a voz de Deus e obedecer os desígnios de Deus? Amados de Deus, Samuel, como profeta, ele transmitia a mensagem de Deus ao povo e, como juiz, resolvia conflitos e guiava
o povo. Missão, chamado, serviço, obediência e santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Vale a pena ser dirigido por Deus, vale a pena ser guiado por Deus, vale a pena ser a boca de Deus por onde quer que a gente ande. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor, não que espero, mas creio que a tua palavra não volta para o Senhor vazia, mas faz com aquilo que lhe apraz. Sei que há pessoas que estão nos vendo pelas mídias e estão distantes de Deus, que há muito não ouve a tua voz, que há muito não andam nos seus estatutos e nos seus caminhos, mas que se distanciam e até cultuam deuses feitos por mãos de homens. Tenha misericórdia, Senhor Deus. E esta tua palavra tão contemporânea nos nossos dias, nós poderíamos atribuir isso às obras literárias, Samuel, nosso contemporâneo. Tenha misericórdia desse povo que se rebelou contra o Senhor, que é um povo, Senhor Deus, que não quer um governo teocrático, mas é um povo que quer um governo humano, quer fazer a vontade da carne, quer fazer a vontade do homem. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dos desigrejados, que são mais do que os igrejados, que são mais puros e consideram impuros aqueles que vivem procurando santidade, rotando santidade, quando que na realidade estão distantes do Senhor. E peço misericórdia sobre a vida destes, para que voltem a ser vitoriosos, para que possam voltar a ter paz com o Senhor, a ter paz do Senhor e a viverem em obediência ao Senhor e a sua santa, eterna e bendita palavra. Eu oro no nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite e uma semana abençoada. Quarta-feira, dia 20, começa a Santa Convocação e será nos lares. Quarta-feira aqui na igreja, quinta-feira na casa do pastor Sérgio. Sexta-feira estamos à disposição, sábado à disposição, segunda, terça, como foi na outra Santa Convocação. Santa Convocação nas casas. Deus os abençoe. Procure a irmã Ludmila para dar o seu endereço e a sua disponibilidade para que haja culto na sua casa. Deus te abençoe no nome de Jesus.